Vamos agora falar um pouquinho da parte dessa produção que o irmão teve, né? Não entrou na maçonaria de bobeira e já tem aí alguns livros publicados. Então, eu gostaria que o irmão apresentasse seus livros e como que a gente faz para encontrar eles. Isso. Eu tenho, na verdade, o primeiro livro que eu li sobre o The York é esse livro aqui que eu quero elogiar, que é o livro da loja Frank Marshall, número 170. Se não me engano, é uma loja não sei se é de São Paulo ou do Paraná, essa loja. Tá? E aqui ele tem vários textos sobre o The York. Foi o primeiro livro que eu li. E é um livro que está esgotado, da editora Atrolha. Né? Foi esse livro que me ajudou muito na construção do meu entendimento sobre o rito de York. Certo. Quando que eu comecei a pesquisar, né, porque eu não encontrava material, foi o único livro que eu encontrei assim, do rito de York mesmo, rito americano, no Brasil. Foi o primeiro livro que eu encontrei. Eu encontrei depois outras informações esparsas. Então, o Cassiano me disse, não, estuda, pega os textos em inglês e começa a ler. E aí eu comecei a tentar estudar. Né? Todo o tempo que eu tinha de folga, eu estava lendo esses arquivos para ver se eu conseguia construir alguma coisa. Por fim, acabei construindo 100 artigos, 100 peças de arquitetura, né, que eu não sabia depois o que fazer com elas. Eu fui pesquisando, escrevendo por curiosidade minha, até que algumas pessoas disseram assim, Adriano, por que não publica isso? Eu digo, mas eu vou publicar como? Né? Aí eu comecei a conhecer algumas revistas, né? Algumas revistas maçônicas, e eu comecei a mandar esse material. Até que eu recebi o convite da editora Atrolha para lançar o primeiro livro, né? Que é esse aqui, o Rito de York Americano, volume 1, no grau de aprendiz. Né? E são 30 artigos. Né? E aí eu achei fantástico. Aí o editor da editora me fez um convite, disse, Adriano, já que tu fez o grau 1, tu consegue fazer o grau 2 para nós? Eu digo, tá bem. Aí eu fiz esse aqui, né, que é o Rito de York Americano, o volume 2, o grau 2. Eu confesso que eu tenho uma certa predileção pelo grau 2. Eu acho que esse grau 2 aqui, esse livro ficou muito mais completo, né? E ele é muito mais filosófico, muito mais simbólico do que esse aqui. Esse aqui é muito mais sobre ritualística, sobre alguns elementos, algumas coisas assim. Mas os dois, Mais técnico, digamos assim. é, mas os dois eu gostei muito. E por fim, eu acabei lançando esse livro agora aqui há pouco tempo, né, que é o York do Gótico para a Maçonaria. Esse livro aqui ele é muito mais baseado em alguns conceitos históricos. Por exemplo, né, eu tenho aqui um dos artigos que chama Uma Breve História sobre o Rito de York. A outra é A Origem do Estudo Maçônico, né, depois a formação do Rito de York em Santa Catarina. Depois tem aqui também sobre o simbolismo, sobre a arte maçônica. Então é um livro muito mais de história, fala da maçonaria, ele é um livro de maçonaria, mas ele fala muito mais da história ou daqueles itens históricos que foram sendo colocados dentro do rito de York. Né? Os dois primeiros livros são da editora Atrolha. Esse aqui é da editora... Esqueci o nome da editora. Do Rio de Janeiro, da editora Letras e Versos, tá? Mas esse aqui, se quiser comprar, pode entrar em contato direto comigo, que aí eu estou passando. E eu quero contar uma historinha sobre por que eu lancei especificamente esse livro. Eu tive um problema de saúde e eu precisei de dinheiro. Desde o primeiro momento que eu procurei alguns irmãos para me ajudar, todos eles me disseram, nós vamos te ajudar. O que tu precisa? Né? E um dos irmãos que eu quero agradecer muito, que eu sempre agradeço ele, é o Isалтônio, o irmão Isалтônio Júnior, da Glomaron. Desde o primeiro dia que eu procurei ele, disse, cara, vamos fazer isso. Ele assim, lança um livro, tem material aí inédito, então lança o livro e nós vamos divulgar o teu livro, tu vai vender esse livro, vai arrumar esse dinheiro para fazer o tratamento de saúde. Nesse dia, eu tive a certeza, né, que a maçonaria ela tem realmente essa ideia de chamar as pessoas de irmão, não é por qualquer coisa. Né? Eu consegui fazer meu tratamento, eu consegui juntar o dinheiro a partir da venda desse livro, né? E eu me conscientizei que um irmão maçom não é qualquer coisa. Ele é algo fundamental na formação da nossa sociedade. É outros 500. Bom, todo É mundo tem. fantástico. Toda loja tem aquele irmão que. Até já falei sobre isso outra vez.
tem aquele irmão que, se você não chega na loja e não dá um abraço nele, parece que a tua semana tem alguma coisa que faltou. É verdade. E o Flávio Restaurador. Meu filho é da Ordem Demolei de Santa Bárbara do Oeste, mas faz suas reuniões em Americana. Ouvi os senhores comentando sobre a loja Rito York que fechou. Fiquei curioso para saber o nome da loja. Isso. Eu não tenho agora aqui o nome da loja. Eu vou pesquisar bem direitinho. E aí, numa outra oportunidade, tu pode ler no outro programa o nome da loja bem direitinho. Eu sei que ela funcionou por pouco tempo na cidade de Americana. O que me chamou a atenção disso, né, é que às vezes nós não temos uma certa de uma noção histórica sobre isso. São coisas, eu acho, pelo menos para mim que sou historiador, eu acho fantástico a gente poder divulgar isso, dizer que nós tivemos várias experiências, né, maçônicas dentro do Brasil e é pouco divulgado. Então, eu gosto de falar sobre isso, sobre esse aspecto histórico do rito de York, da maçonaria, porque tira um pouco daquele mito, aquela falsa história de que o maçom é alguém do mal, que é alguém perigoso. Né? Exatamente. Voltando a essa parte dos livros em questão, eu queria que o irmão esmiuçasse um pouquinho pra gente como é que foi essa dificuldade de fazer pesquisa, tradução, teve ajuda do pessoal lá dos Estados Unidos, tem algum fato curioso para contar pra gente sobre essa pesquisa? Tem algumas coisas bem curiosas. Eu tive algumas dificuldades. Eu não sou um letrado em inglês, eu não sei, leio o básico, assim, né? E em alguns momentos eu comecei a ler alguns textos que eu não entendia muito bem, né? Algumas palavras não se encaixavam, sabe? E aí o Cassiano foi uma das pessoas que me ajudou muito, me explicando muito da ritualística. Uma circunstância interessante que eu mandei alguns e-mails para alguns irmãos de algumas lojas nos Estados Unidos, né? E eles achavam estranho. Como assim, rito de York no Brasil? Vocês não têm rito de York no Brasil? Eu digo, tem sim, tem. Nós somos praticantes do rito de York aqui. E isso me chamou muita atenção. É pouco divulgado o trabalho que a gente faz, né? E com o tempo, depois eu fui trocando figurinhas com algumas pessoas ali e ficou mais fácil de conseguir, mas no começo foi muito difícil. Por quê? Por causa que eles não têm esse costume que nós temos de publicar e de fazer livros específicos sobre temas, né? Eles têm livros, por exemplo, sobre a legislação maçônica, do Albert Mackey, do Thomas Smith Webb, mas não são livros que são como os nossos, assim, que fazem todo esse trabalho de esmiuçar as informações, né? Uma outra circunstância interessante é que eu comecei a trocar informações com alguns demolês nos Estados Unidos. E geralmente quando eu mandava um e-mail para eles, para o capítulo, quem me respondia, na verdade, não era o demolei, mas era um tio maçom que cuidava desse processo. E eu tenho contato com 5 capítulos, em 3 deles, quem comanda, os tios maçons que participam do capítulo são brasileiros. Então, fechou. Aí eu escrevia lá no inglês meio macarrônico, assim, olha, eu sou do Brasil. Não, pode escrever em português que eu entendo. Eles me ajudaram muito, cara. Foi muito importante isso, porque eles me ajudaram a entender muito desse processo. Por que eu mandava as mensagens para a Ordem Demolei? Porque eu queria, como eu participo do conselho, eu queria saber algumas informações sobre a Ordem Demolei, histórica sobre a Ordem Demolei, e acabei, isso foi uma coisa bem interessante, acabou fechando, por causa que eu encontrei esses brasileiros e trocando informações com eles. Né? Então, para mim, foi fantástico.